Boa noite, bem-vindos. Esse encontro, Boa essa noite, live boa noite. linda. Boa noite. Boa Oi, noite doutora a Miriam, tudo todos, bem? doutora Boa Miriam. noite, bem-vindos. Vamos falar hoje de um tema lindo. Boa Bom- noite. Boa noite, convidando a doutora Gisele Alves, psiquiatra, trabalha em São Paulo com Biofal, que vai também vai falar sobre o Biofal na psiquiatria. E eu vou dar uma preliminar, depois a Patrícia Machado, que é farmacêutica da LQ, vai falar sobre alguns produtos da ortomolecular, né, alguns insumos que ajudam muito nessa área, coisas naturais que podem acrescentar qualidade de vida, auxiliar nos tratamentos. Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita complexidade. A área mental é uma área altamente atingida nesse momento. A gente convida a Gisele para entrar nesse momento, ela vai colocar, né, a visão dela, mas a gente está assistindo um momento bem, as pessoas muito tensas, muita depressão, né? E eu queria trazer assim, em 10 minutinhos, aquele aconchego inicial para quem não conhece o Biofal, não conhece essa medicina. Pode passar. Toda essa pesquisa que a gente fez ao longo desses 43 anos, procurando encontrar uma forma desse nosso campo vital poder responder numa precisão matemática à correção de desequilíbrios que as pessoas enfrentam, de forma que a gente pudesse de verdade ajudar todas as pessoas que procurassem pela ajuda na medicina que trabalha campos eletromagnéticos. Então, vocês sabem que os campos eletromagnéticos, a única forma da gente trabalhar com os campos eletromagnéticos dentro da medicina é através de medicamentos homeopáticos, que são informações eletromagnéticas, né? Então, eu fui estudar aí muitos anos, desde a alquimia, que elementos, desde a antiguidade, esses sábios antigos alquimistas poderiam conhecer elementos que poderiam estar diretamente relacionados a esse campo. E aí esse estudo se estendeu por muitos e muitos anos, porque é um estudo de muita complexidade, de muitas geometrias. Hoje a física diz que ele é um campo multidimensional, é um campo que vai então estar conversando, né, através desses campos eletromagnéticos, vai estar conversando com todas as áreas ligadas à medicina integrativa. Por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou para um congresso em São Paulo, um congresso de microfisioterapia, onde você vê uma ligação dessa medicina, a doença mental, a doença oncológica, as doenças autoimunes, as doenças agudas, o Covid, as doenças psiquiátricas. Por quê, gente? Porque tudo vem de um desequilíbrio desse campo, né? Esse campo, como é o campo da nossa vida, quando ele desequilibra, que a nossa energia eletromagnética desvia, ela vai criar um ângulo de desvio, que a gente na medicina Ayurveda estuda esses ângulos. Já, fulano está com problema de pita, com desequilíbrio de fogo, está com desequilíbrio de água, está desequilíbrio de fogo, de água. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Da medicina Ayurveda, que faz um trabalho também com a alimentação, e por isso a alimentação também é muito importante, né? Então, a alimentação na Ayurveda tenta reposicionar esse desequilíbrio também, porque se não arrumar esse desequilíbrio, e não de verdade conectar esse indivíduo ao eixo universal, a pessoa fica nesse desvio que vai se agravando progressivamente, apesar dos remédios que alopaticamente as pessoas vão tomando sem corrigir a causa. E o que que isso vai acontecendo, gente? Vai acontecendo o que a gente chama de supressão, né? Porque corrige os efeitos, mas não corrige a causa desse desvio energético. E aí as pessoas vão agravando com doenças cada vez mais graves, que é o cenário que nós estamos assistindo hoje na saúde coletiva, as pessoas com o que a gente chama de comorbidades associadas, são várias doenças ao mesmo tempo, doenças na área imunológica, doenças na área psíquica, neurológicas, cardiológicas.
né? Então, é uma associação. Então, nós tivemos que estudar muito, 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 muito essas informações desse campo para que a gente pudesse chegar a uma informação para pescar tudo que pudesse estar errado nesse campo e realinhar todas as linhas desse campo. Por isso, nós levamos 43 anos estudando para fechar uma informação que pudesse contemplar o tamanho do caos onde a saúde coletiva foi parar, né? Foi por um desequilíbrio progressivo onde chegou. E hoje, o cume desse desequilíbrio ele foi se assentar exatamente na doença mental. Não sei se vocês têm reparado como a população está mais estressada, pessoas que tinham um comportamento muito tranquilo, estão com, as pessoas falam, nossa, não reconheço mais aquela pessoa. É muito comum os pacientes estarem falando isso. Dos amigos terem mudado de comportamento, dos pais terem mudado de comportamento, dos filhos terem mudado do comportamento, a própria pessoa vendo buscar ajuda por mudança de comportamento, que nem ele entende o que está acontecendo. Então, pode ser a supressão, pode ser o 5G, pode ser as alterações das torres de celulares, pode ser as explosões solares, pode ser intoxicação por agrotóxicos e por agentes químicos, agentes de indústrias no nosso alimento, nas nossas cosméticas. Podem ser milhões de fatores, mas você vê agora a história do Tilenol em cima do autismo, né, que é uma coisa bem grave, né, e a gente já teve inúmeros casos graves por conta de medicamentos, assim. Então, tudo isso é esse impacto em cima desse campo que desvia e que vai gerar uma série de sintomas que precisam de correção. Então, tudo isso nós estudamos. Então, o olhar dentro da medicina biofal, obviamente que a gente cuida da doença, né, gente? O pediatra aqui trabalha otite, amidalite, pneumonia, é o de sempre, dermatite atópica, são as gripes, é o Covid. O imunologista aqui vai estar trabalhando as doenças autoimunes. Então, a gente trabalha toda essa parte, que é o dia a dia da medicina, mas a gente está olhando uma coisa além disso. O que que a gente está olhando? A gente está olhando o doente, está olhando o campo. Então, pessoas termina às vezes a live, a pessoa fala: Ah, doutora, mas eu tenho essa doença autoimune, assim, assim, isso cura. Ah, doutor, meu marido está com problema de demência, isso cura. Gente, tudo nesse campo é passível de se auto-organizar. Assim, podem haver algumas coisas que a pessoa já está fora completamente de qualquer margem, porque houve uma ruptura motora, houve um corte de um nervo, aquele nervo não vai responder mais. Alguns sintomas podem ser reversíveis, mas normalmente as doenças elas vão para um processo de auto-organização, a nível mental, a nível físico, né? Em todos os níveis. Então, não é uma medicina para curar só a doença, é uma medicina para trazer de volta a pessoa, que é o melhor que essa medicina traz, o encontro da pessoa com ela própria, né? Então, a saúde, então, vai depender desse sistema coerente. Então, esse é o biocampo, trazer para vocês a imagem, que é um campo. Vocês estão vendo que tem dois campos aqui, isso é uma polaridade nesse campo. Nós ficamos estudando essa polaridade, tudo nesse campo tem duas polaridades, o yin e o yang, o on e o off. Todo o tempo a gente estudou esses ritmos, essas danças, essas sincronicidades, essas frequências, né? Então é um campo vivo e o campo central dele está em cima do coração, que é o campo eletromagnético mais potente que nós temos, que é o que segura toda a energia central. Tudo isso foi trabalhado na construção dessa metodologia científica. Então, esse biocampo, então, seria essa matriz que organiza e sustenta a vida, que ele vai regular todas as funções físicas, emocionais e mentais. E quando hoje se fala muito, tem até trabalhos agora, linhas de trabalho sobre coerência cardíaca, coerência quântica, só se fala disso. Vamos estudar coerência quântica. Exatamente o que o Biofal faz.
a coerência quântica, né? O que que é isso? É realinhar todos os nossos centros dinâmicos, todos os nossos centros de energia para esse lugar de coerência, de unidade, como um laser, como se todo o nosso ser vibrasse numa mesma vibração, realinhasse a gente, a energia cósmica, criando um laser. Isso faz com que a consciência salte e saia dos buracos escuros desse campo onde a nossa consciência fica presa em zonas escuras. Quando uma pessoa diz eu estou muito deprimido, ele está numa zona escura da alma. Ele entrou num gatilho e caiu num buraco. Ele sabe que ele está dentro de um buraco. E aí a medicina, ela tem essa propriedade e essa missão de resgatar as pessoas que não conseguem sair desses padrões, não conseguem sair de uma identificação com uma mágoa, com uma raiva, com uma vingança, com ciúme, com as compulsões, né? E, gente, as pessoas que têm compulsão por mil coisas, os vícios, né? E uma série de coisas que aprisionam os indivíduos em padrões. Então, e aí eles adoecem. Então, a medicina precisa trazer para esse lugar luminoso e precisa dar fluxo a isso. Então, a termodinâmica na física nos apoiou muito nesse caminho. William Prigogine, ele vai falar disso, né, de que quando esse campo se desvia dessa conexão do campo universal, isso é previsto pela física quântica, esse sistema, esse indivíduo passa a ser governado pelo seu próprio sistema. Ele vai se distanciando desse lugar de equilíbrio, de conexão com o universo, e ele passa a ficar isolado. Por isso que as pessoas se sentem como se elas estivessem exiladas, como se elas estivessem abandonadas, como se elas estivessem empobrecidas, como se elas tivessem virado miseráveis, porque perderam o centro, a conexão com a abundância, perderam a conexão com a luz, perderam a conexão com elas próprias, que elas próprias são essa luz de amor, essa luz de potência, essa luz de poder. Então, a medicina, ela precisa, e o trabalho dela, é trabalhar essas criaturas, essas almas que entram, esses biocampos, porque Aristóteles chamava esse campo de alma, né? Esses biocampos, esses seres que entram nessa dimensão e a gente poder conduzi-los de forma que eles possam ter uma experiência nesse mundo manifesto, mantendo essa conexão. Essa eu acho que é a missão da medicina, para que as pessoas possam de verdade cumprir o que vieram cumprir aqui, que o criador da homeopatia, o Samuel Hahnemann, chamava de altos fins da nossa existência, que é o sentido, o propósito, o grande propósito pelo qual nós resolvemos e escolhemos participar desse momento aqui nesse planeta. Então, essa é a missão da medicina. Aqui vocês vão ter, então, as sete naturezas que nós estudamos, com toda a complexidade multidimensional. Hoje a gente dá uma informação de 17 doses para o paciente que trabalha 3 meses nele. Esses são os remédios, os arqueus, que foram registrados na Anvisa. Bom, resultados observados, então, a redução dos sintomas, a gente observa, né? Os sintomas crônicos, que devem responder dentro de uma lei, as leis de cura, de cima para baixo, de dentro para fora, a melhora dos quadros psicossomáticos e emocionais, os sintomas agudos, que devem ter uma resposta rápida. Um paciente em quadro agudo, a gente espera que, entrando com a informação, ele melhore em seguida. Isso é uma lei da homeopatia. Quando a medicação está correta, a informação eletromagnética está correta, a resposta tem que ser imediata, né? A gente tem aí as pesquisas básicas que foram realizadas, os estudos clínicos, os trabalhos com intoxicação de agrotóxicos, trabalhos de pesquisas com a doença de Chagas, com tumor de Ehrlich, e muitas pesquisas que vocês podem acessar através do site do Instituto Biofal. Os médicos que fazem o curso de formação vão ter acesso a todo o histórico, todas as pesquisas, a tudo que foi feito durante todos esses anos, né? Para entender todo o movimento. O caminho, então, nessa nova medicina vai integrar a ciência,
a espiritualidade e a saúde integral. Hoje vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que saúde é um estado de equilíbrio de tanto do emocional, do mental, do físico e do espiritual. O espiritual está incluído na saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, não há como curar o indivíduo de um ponto de vista verdadeiro se você não acessa e não equilibra os níveis de consciência desse indivíduo. A espiritualidade está ligado ao nosso nível de consciência, como essa consciência faz seu movimento de individuação. E isso é um papel que a medicina precisa cuidar. Então, é uma nova lente no cuidado da saúde. Nós temos uma formação médica exclusiva para médicos e médicos veterinários, nós temos um curso também para terapeutas, nós estamos dando vários cursos para que as pessoas possam constelar com os biomédicos, possam estar criando toda uma rede de força e de apoio uns aos outros em torno do trabalho de cada um, né? Que todo mundo está dentro dessa visão integrativa. E nós temos aí a nossa prática clínica, nós temos os resultados, nós temos projetos sociais e um mundo aí para vocês conhecerem de um trabalho de muitos e muitos anos com um grupo de médicos que acompanha esse trabalho. Foram médicos incríveis. Está saindo agora um livro que é o Soprando, um sopro sobre as brasas, que é o depoimento de vários médicos que participaram desse projeto durante muitos e muitos anos. Então, para fechar aqui, essa visão do biocampo que mantém, então, é a central, né? Esse campo sutil que mantém a nossa saúde em equilíbrio, o biofal, que é a informação, que é o código informacional que a gente vai passar para esse campo, dando essa frequência, e esse biofal vai gerar, então, um equilíbrio na saúde mental, nos níveis de consciência desse indivíduo, formando então toda uma onda de coerência que vai criar o que o sistema do pensamento contemporâneo propõe para a auto-organização sistêmica. Então, agora nós vamos aprofundar essa visão com a doutora Gisele Alves, que vai seguir agora focando com Biofal na área da saúde mental, desejando a ela uma boa aula, agradecendo muito a você, Gisele, por estar presente aqui conosco. Muito Obrigada. bom ter você. Muito obrigada por tudo. Obrigada a todos. Queria agradecer primeiro, né, o convite, o Instituto Biofal, por dar essa oportunidade aí de eu trazer um pouco da minha prática clínica, né, com essa medicina linda que é o Biofal. E dizer que é uma alegria estar aqui depois dessa fala da doutora Miriam, que trouxe com tanta clareza aí a importância, né, do equilíbrio do biocampo para a saúde mental. Bom, como o tema, né, foi a redução de efeitos colaterais e melhora da adesão ao tratamento, bom, o biocampo, né, como a doutora Miriam falou aí, ele reflete o nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? E equilibrando esse biocampo, a gente potencializa os tratamentos, a gente reduz efeitos colaterais, sim, traz uma melhor adesão ao paciente também por essa redução de efeitos colaterais, né? E de quebra a gente traz uma expansão de consciência. O meu papel aqui, ele é criar pontes entre a ciência, a consciência, né, e práticas sutis que eu trago, eu vou trazendo para os pacientes que eu vou acompanhando, né, para ir trazendo mais leveza e amorosidade aí nesse processo de cura deles. Então, eu trouxe um caso clínico aqui, meio recheado, né, bem recheado, de tratamento, que é uma paciente aí que eu acompanho com tratamento convencional, ela usa psicotrópicos, né, uso biofal com ela e acompanho terapeuticamente também essa paciente. Então, eu trago práticas para ela ir fazendo e trazendo, vou acompanhando ela para ir integrando, né, digamos assim, as novas frequências, as novas consciências assim que ela vai ganhando ao longo do tratamento e do acompanhamento. Então, aqui é o caso de uma mulher de 62 anos, professora, divorciada, dois filhos, três netos, e reside, né, ela é de São Paulo e mora em São Paulo.
Ela tem um histórico de tratamento psiquiátrico de 23 anos. Tem um quadro principal aí, ela traz um quadro principal de um transtorno ansioso depressivo. E por que que eu enquadro em ansioso depressivo? Porque realmente é uma ansiedade persistente com humor depressivo, né? Constante. Então, como comorbidades, ela traz um transtorno de compulsão alimentar periódica, traz um transtorno dismórfico corporal, que é uma dificuldade aí, né, de aceitação do corpo, com a autoimagem, traz uma dependência de benzodiazepínico também, né? Então, como traço estrutural, ela tem o que a gente chama de transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno, é um padrão, assim, muito enraizado é um padrão muito forte de instabilidade emocional, de vazio, impulsos, né, raiva, enfim, instabilidade em todas as relações, geralmente, né, nos setores da vida profissional, pessoal, enfim. E ela tem uma infância, né, é bem característico aí desse transtorno, uma infância de muita rejeição, né, de muita, tem uma irmã que inclusive era Miss, e aí foi uma vida de inveja, de se sentir inferior a essa irmã que era muito bonita, então ela era rejeitada, se sentia, enfim, muito inferior, né? E uma história de abuso também na infância, perdas significativas e lutos não elaborados, né? Perdeu o pai aos 15 anos de idade, irmão, ela perdeu, bom, não lembro, acho que 20 anos atrás, acho que foi uns 20 anos atrás. 3 meses depois, o marido, que era o amor da vida, tinha uma dependência emocional enorme, pediu o divórcio, né? E a mãe, agora em 2021, faleceu também. Então, ela tem lutos não elaborados, assim, ela não vivenciou, né, esses lutos. Ela tinha como uma defesa muita fuga. E relacionamento, obviamente, né? Esse casamento era um casamento de 20 anos que era muito abusivo e, consequentemente, ela tinha, como de se esperar, uma baixa autoestima, né? Muito forte. O histórico psiquiátrico prévio dela, né? É de uso de múltiplos antidepressivos, aquele cardápio todo, sabe? Testado ali, de várias classes, de efeitos colaterais, dificuldade de adaptação. Tinha um histórico também de uso de CBD, mas que não ajudou muito. Psicoterapia tentada várias vezes, mas com abandono. Abandonou, desistiu. Ela estava muito resistente, inclusive, na primeira consulta, à terapia. Um uso crônico de Rivotril, de 40 anos de uso dessa medicação, chegando até a 6 miligramas por noite. É uma baixa adesão, né? Justamente pela dificuldade aí com os psicotrópicos, e muitos efeitos colaterais. Então, a resposta clínica era muito pouca e as recaídas muito frequentes. Os sintomas que mais eram persistentes aí, que ela me trouxe, né, nesse histórico dela, era sempre ansiedade, esse vazio existencial e uma compulsão muito grande, né? De antecedentes clínicos, tireoidite de Hashimoto e esteatose hepática. Na primeira consulta, essa paciente, ela estava 4 meses, tinha abandonado o tratamento, estava só mantendo medicação, conseguia a receita, mas não acompanhava, né? Então, ela estava há 4 meses sem acompanhamento. Ela trouxe um quadro muito forte de depressão nessa primeira consulta, crises de pânico muito frequentes e um medo intenso, medo de tudo, medo de viver, medo de morrer, medo de sair, um medo muito grande, um pânico muito grande realmente, e muita baixa autoestima e compulsão alimentar muito forte e uma insônia. O impacto, né? Sofrimento, isolamento, obviamente, prejuízo na produtividade, uma baixa adesão aí aos tratamentos. Como conduta, o que que eu fiz? Mantive os psicotrópicos, né? Porque é um cuidado muito grande que a gente precisa ter com esses psicotrópicos em uso. Ela vinha com venlafaxina de 150 miligramas, Donarém, Retarde de 300 miligramas dia e o Rivotril de 0,5. Inclusive, lembrando aqui, essa paciente teve um quadro de uma internação psiquiátrica para poder desmamar Rivotril, só por conta do Rivotril. Então, ela chegou com o Rivotril 0,5, era quase nada, né, perto do que ela tomava. Iniciei o Biofal e iniciei fitoterapia para o sono. Fiz um acolhimento e um alinhamento terapêutico com ela. A gente decidiu, além das consultas, pode passar, Vitor. Além das consultas, assim, para os ciclos do Biofal, eu tinha, quer dizer, tenho, né?
a gente tem acompanhamento mesmo terapêutico, ela acompanha comigo. Então, foi mais fácil, assim, pegar na mão dessa paciente mesmo e ajudar, tentar ajudar ela de uma maneira mais profunda, vai. Com 30 dias depois da série, ela já chegou mais calma, com menos medo, né? Ansiedade, sim, mas sem crises de pânico, sem os sintomas físicos. Ela não tinha crise de ansiedade, mas apresentava, assim, um humor ansioso, né? A comunicação estava um pouco melhor, porque na primeira consulta ela só chorava. Quando era para falar dela, ela fugia, né? Então ela já falava um pouco mais de si. Redução do isolamento, saiu 2 vezes ao longo desse mês com a irmã, porque ela estava isolada, ela não saía de casa. Teve uma melhora da depressão, né? Considerável, porque estava mais motivada. As crises de choro cessaram e a insônia parcialmente melhor. Como conduta, eu fui fazendo já um desmame gradual desse Rivotril, e o apoio ao enfrentamento de traumas com ela, né? Eu faço os ciclos do Biofal com ela, né? No começo fazia cada 2 meses, em média, ali, e depois a gente aumentou esse espaçamento para 2 meses e meio, mas tínhamos consulta, a gente tem consulta entre esses ciclos, né? Então, depois do primeiro ciclo, né? Com 2 meses, eu fui fazer esse segundo ciclo, com 3 meses ela voltava, a gente já tinha um encontro ali. Ela estava com um humor, ansioso ainda, né? Mas socializando mais, o vínculo familiar estava melhorando, porque ela estava isolada, não encontrava mais as filhas, né? Passou a encontrar aos pouquinhos, a compulsão alimentar estava reduzida, o sono parcialmente regular, né? Mas a fitoterapia também da noite ajudou bastante, mais motivada e engajada também, né, no processo terapêutico. Fiz o desmame total, depois do segundo ciclo, eu fiz um desmame total do Rivotril, e a conduta foi, né, seguir com o Biofal, fui seguindo com o Biofal, reforçando hábitos de vida, né, a gente foi seguindo aos pouquinhos o desmame depois do Donarém Retarde, que foi o próximo foco, e fui trazendo práticas de autocuidado para ela, né, para ir ajudando nesse processo também. Então, pequenas práticas, eu comecei com pequenas práticas diárias mesmo, né, de meditação, de respiração consciente. Quando ela, ao longo ali do 6º mês, ela já estava com o humor mais estável, né, compulsão alimentar já estava mais controlada, autoestima começando a melhorar, mais engajada, né, socialmente e com a família também. Os hábitos estavam mais consolidados, porque eu trazia, consolidados na rotina dela, eu ia trazendo esses pequenos hábitos aos pouquinhos, e na rotina ela ia, né, já estava ao longo de 5, 6 meses, 6º mês, na verdade, já estava consolidado. E a conduta foi seguindo com o Biofal também e trazendo essas práticas, continuando com essas práticas. Seguimos aí com o humor mais estável, né? O humor se mantendo, vai, em eutimia. É, perda de peso. Esse aqui já foi na última consulta dela agora, recente, foi em agosto. Acho que foi agosto. Ela conseguiu ter uma perda de peso expressiva porque ela não tinha compulsão alimentar, até equilibrava, mas ela não conseguia perder peso. E ela fazia acompanhamento também, ela faz acompanhamento com nutrólogo, endócrino, tomava naltrexona no começo também, Venvance, tentando de tudo para emagrecer, né, para ajudar na compulsão, não ajudava. Depois que eu entrei realmente com Biofal, foi que ela foi melhorando aos pouquinhos essa compulsão. E no penúltimo ciclo para cá, ela começou a perder peso. Então, ela teve uma perda de peso aí bem expressiva, acho que de 8 quilos, de 3 meses para cá. Perdeu 8 quilos. E aí, assim, melhorando as relações familiares, expandindo consciência, obviamente, né? Tendo mais percepção de si. A funcionalidade dela foi retomando, né? Ela era professora, não trabalhava mais, mas era muito funcional em casa, fazia muitas atividades e continuamos com o Biofal e a manutenção desses hábitos, focando nesses hábitos e nessas práticas de autocuidado. E aí eu trouxe aqui no final, essa fala dela aqui, que foi da última consulta, que me chamou muita atenção, foi simples, mas que marcou bastante. Quando eu perguntei como ela estava, ela falou assim, faltou as aspas aí. Doutora, eu achava que esse dia nunca ia chegar, em que eu poderia dizer que estou me sentindo muito bem, em paz, e que meus filhos estão surpresos com a minha transformação, pois vejo que meu distanciamento deles, a minha frieza se transformou em amor. E eles dizem até que estou meio melosa, né? Eu acho que até compartilhei, se eu não me engano, nesse dia no grupo. E aí eu trouxe aqui só mostrando, né, a evolução dela, de assim,
é um caso, quando a gente acompanha um paciente com um transtorno borderline, a gente sabe que é muito complexo, é um paciente que é muito difícil a gente conseguir, assim, trazer uma percepção de si para esse paciente, sabe? Uma amorosidade, sei lá, é muito complicado. E aí eu trouxe essa evolução mostrando que ela chegou com uma ansiedade muito intensa, hoje ela está mais calma, está mais centrada, óbvio, tem a ansiedade, óbvio, né? Mas as crises cessaram. A depressão dela melhorou muito o humor e a vitalidade dela. As compulsões também se equilibraram, né? Então ela está com mais equilíbrio. Teve fase até que eu fui acompanhando ela, que ela ia trocando compulsão por outras coisas, sabe? Compulsão alimentar foi passando para compulsão por compras. Então foi um período assim bem complexo. E eu fui conduzindo ela aí. E que mais? As relações, né? Ela está mais amorosa e mais consciente, assim, dos filhos realmente elogiarem. E é isso, tratamento convencional ajustado com segurança. Hoje essa paciente está com, ela chegou com ela está com 9 meses de acompanhamento comigo. Ela chegou com 150 de venlafaxina, ela está com 75, porque também a gente sabe, né? Os colegas psiquiatras sabem que a venlafaxina é um dos psicotrópicos assim muito difíceis de desmamar, de tirar. Muitas vezes, como estratégia, a gente precisa entrar com outro antidepressivo, né? Com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo, para poder conseguindo desmamar e desmamando, né, a venlafaxina. Então, realmente foi um avanço muito grande e eu, assim, fiquei muito feliz que ela está tomando metade da dose. O Donarem Retard de 300 miligramas, ela está com 2 terços só do comprimido, né, porque é um comprimidinho que a gente divide em 3 pedaços. Ela só está com 2 terços. Ela tomava 2 comprimidos inteiro. Desmamei o Rivotril, finalmente. E, assim, muito feliz, porque uma paciente que saiu de uma fragmentação para um equilíbrio, né? Isso. Então, assim, quando a gente considera corpo, mente, energia como uma coisa só, o Biofal entra aí, favorecendo um equilíbrio profundo, né? Medicamentos, mesmo com medicamentos, mas trazendo práticas, trazendo essa paciente para uma consciência maior de si, né? Eles se complementam. E o acompanhamento também contínuo, que é o que sustenta também o resultado, né? Pegando na mão, que é uma coisa que a gente aí do Biofal, os colegas fazem muito bem. A gente tem isso, né, de acompanhar muito de perto os pacientes, a gente pede notícias, então a gente acaba sendo médico terapeuta também, né? Todos os colegas até de outras áreas também. Queria finalizar deixando essa mensagem, né? Que quando a gente integra os conhecimentos, né, da medicina convencional, da medicina biofísica, né, medicina integrativa, práticas também, né, acompanhamento terapêutico, a gente consegue ajudar esse paciente a retornar à essência, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Quando a gente ajuda esse paciente aí também a equilibrar mais as emoções, a silenciar mais o liquidificador da mente, né, eu costumo falar, a gente ajuda esse paciente a ouvir mais essa voz interna, né? E ter mais leveza aí nessa jornada dele. Muito, Agradecer vocês, muito, muito tá? lindo, Muito muito lindo. obrigada. Muito obrigada, Gisele. É Trabalho isso. lindo. Eu que É, agradeço, muito, doutora muito Miriam. obrigada por sua apresentação. Muito linda mesmo. Doutora Gisele, Obrigada. do Instituto Biofal, agradecer aqui a sua presença Que na noite de agradeço. hoje. Foi muito legal. Depois você dá uma olhada no chat aqui, tá muito Ah, emocionante. tô Tá vendo aqui. bombando aí. Que Todo bom. mundo te mandando mensagens de carinho. Ai, que bom. É, enfim, Feliz demais. muito legal mesmo. Gente, aqui na tela agora, tá? Para quem está chegando agora, eu sei que muitos aí já são médicos do grupo, né? E profissionais da saúde. Mas quem quiser conhecer mais sobre metodologia, seja profissional da saúde ou médico, pode apontar o celularzinho para esse QR Code ou tirar um print dessa tela, tá o nosso telefone ali. Pode entrar em contato com a gente. Se você é paciente, ou se tem interesse, né, em se tratar com a metodologia Biofal, pode também mandar mensagem para a gente aqui, que a gente vai te instruir e te acolher com muito carinho aí, tá? Doutora Miriam, posso fazer a transição agora? Você quer dar uma palavrinha? Eu queria agradecer a Gisele, assim, por esse trabalho lindo e é assim, isso que a gente tem apontado aí na observação. E Gisele, às vezes é mais difícil a gente de verdade conduzir um paciente que vem com muito remédio psiquiátrico do que um que vem sem remédio psiquiátrico, né? Sim, sim. O remédio psiquiátrico passa a ser mais um desafio para o médico de lidar com
com a questão do desmame, de estruturar o paciente, da pessoa estar condicionada àquela substância, que é o que a gente também faz com a quimioterapia, no caso da oncologia. Às vezes a gente está É, ali dando suporte na químio, a químio com todos aqueles problemas de envenenamento, de, né, efeitos colaterais, mas de toda maneira a gente vai contribuindo com os processos e a Gisele mostrou muito bem como é que a gente atua em casos de pacientes que vêm com medicações alopáticas e a gente tem que compor, estruturando o paciente e depois desmamando à medida que o paciente vai retomando seu equilíbrio. Essa é a nossa lógica de trabalho, foi muito bem apresentada aqui. Muito obrigada, viu, Gisele? imagina, eu que agradeço, doutora Miriam. E é que você falou mesmo aí, só complementando. É um desafio muito grande quando os pacientes chegam muito medicados, e é a tendência, né? É a Principalmente a tendência. gente da saúde mental, da psiquiatria. Eles chegam muito medicados, chegam ali com. Por isso que eu trouxe, né, para mostrar o Biofal, ele trazendo essa Ela estrutura, essa acordei, ela fez. base. Peraí, eu consegui ver o Tem copo que aqui, eu vou pelo estar o puxão direito. microfone aberto, isso. Era isso que eu ia dizer, né? Que eu queria justamente ilustrar isso, o Biofal trazendo essa estrutura, sabe? Para a gente estar atuando aí com o desmame, fazendo um desmame gradual e mais tranquilo, digamos assim, porque é Exatamente, complexo mesmo. Paciente de exatamente. 40 anos dependente, imagina, de Rivotril, né? É complicado tirar. Só que ele veio já, no caso dessa paciente, o Rivotril foi o de menos. Ela já, acho que a fase pior da dependência ela já tinha passado. É Muito isso. bom, Gisele. Muito Imagina. obrigada. E agora entra a Patrícia aí, né, Vitor? Querida Isso, Patrícia. Vamos maravilha. lá. Dando continuidade aqui, tá? A nossa programação de hoje, a gente tem aqui a Patrícia Machado. Ela é farmacêutica, especialista em manipulação magistral, tá? E ela vai falar sobre estratégias de manipulação, tá? Para ansiedade, estresse e sono, com foco em resultados clínicos. Então, Patrícia, fica aqui à vontade, tá? Pode compartilhar aqui a sua tela e qualquer Tchau. auxílio que você precise, estamos aqui para ajudá-la. Gente, boa noite. Obrigada por estar aqui mais uma vez com vocês, doutora Miriam, Gisele. É muito emocionante ver vocês falarem. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouco do que a gente pode trazer da farmácia para dividir com profissionais assim tão experientes. É, então, a Alquifarma, ela foi fundada em 1997 e 97 e a gente une tradição com inovação para oferecer saúde e bem-estar com tratamentos exclusivos aos nossos pacientes. Ao longo desses anos, foram mais de 70 mil pacientes atendidos, com mais de 1 milhão de fórmulas manipuladas, e seguimos firme no nosso propósito de entregar qualidade e segurança em cada prescrição. Nós temos um propósito na Alckfarma muito bem, muito estabelecido, que é de levar a cura para o mundo de forma ética e com amor. Para isso, a gente está sempre indo atrás de diferenciais e eles são trabalhados diariamente. Tradição, eu já falei, né, desde 1997. O suporte técnico com farmacêuticos em todas as unidades, tanto para dar apoio aos pacientes quanto aos prescritores. Além disso, nós temos farmacêutico responsável pela parte técnica na propaganda, na nossa equipe com os nossos representantes e também na garantia da qualidade, né? Podendo atender os nossos pacientes e as dúvidas que eles tiverem ao longo do uso de produtos. Também trabalhamos com os melhores ativos do mercado. Como é que a gente garante isso, né? Nós temos 2 laboratórios de controle de qualidade nas nossas unidades que analisam todas as matérias-primas, as embalagens, analisam semi-acabados, alguns outros equipamentos, o acompanhamento de todo o processo, além da qualificação dos nossos fornecedores. Isso impacta diretamente no resultado, na eficiência dos tratamentos. Investimos continuamente em tecnologia, porque para a gente é fundamental, não só no laboratório, porque a gente pensa muito tecnologia no laboratório, mas no atendimento, para agilizar nossos processos e podendo, assim, também atender melhor os pacientes. O cuidado em tudo que fazemos, desde o primeiro pedido até
o pós-atendimento, o atendimento do paciente, quando já recebe o manipulado, muitas das vezes eles têm dúvidas porque eles têm vergonha de perguntar para o prescritor o uso, e aí a gente ajuda nisso também no dia a dia. E a agilidade ela é fundamental para que a gente melhore a adesão ao tratamento. Então, a gente entende a importância de que quando o paciente sai do consultório, o quanto mais ágil nós formos na entrega desse produto, isso vai atuar efetivamente no resultado do tratamento dos pacientes. Aqui pelo tema de hoje, então a gente vai trazer uma abordagem magistral no tema de saúde mental com estratégias de manipulação para ansiedade, estresse e qualidade do sono. A gente sabe que a importância da saúde mental na atualidade, a gente sente isso porque são os principais motivos de prescrição que a gente recebe. É, as receitas que entram na farmácia, a gente vê muitas fórmulas para ansiedade, estresse, insônia, fadiga, burnout. A gente tem muitas patologias ligadas à saúde mental e que a gente diariamente recebe as fórmulas. Isso vem aumentando bastante, inclusive também na oferta de ativos pelos fornecedores. Então, o papel da farmácia magistral nesse momento é personalizar o tratamento, a terapia, ajudar nessa personalização, trazer doses alternativas, ativos. É uma tendência no mercado buscar por ativos naturais, fitoterápicos, nutracêuticos, com evidência clínica comprovada, mas também eles com que a alternativa, o uso deles vai trazer menos efeitos colaterais. A gente sabe que, por exemplo, o uso, como a doutora Gisele falou, né, os benzodiazepínicos eles têm uma série de efeitos colaterais que vão desde problemas gástricos, como náusea, vômito, até outros problemas mais graves. Sedação, né? Aquele estado de entorpecimento, tremor nas mãos com uso prolongado, o próprio esquecimento, tudo isso vai influenciando também no dia a dia do paciente. Então, ativos naturais, fitoterápicos, nutracêuticos podem ser coadjuvantes interessantes nesse tratamento, inclusive no desmame, né? A gente ir podendo ajudar nessas trocas. Para isso, nós pensamos em três pilares do cuidado magistral. O primeiro, ansiedade e estresse. O segundo, sono e relaxamento. E o terceiro, humor e clareza mental. Então, vão ser fórmulas com esses focos. Com relação ao primeiro pilar de ansiedade e estresse, nós buscamos sugestões de fórmulas que acalmam e equilibram o organismo. Então, aqui tem, na Fórmula 1, a cápsula Anti-Stress Plus, né? Que foi um nome que a gente pensou para esse conjunto de ativos. É uma associação com a L-teanina, 200 miligramas. Ela vai promover o relaxamento sem causar sedação e melhora o foco também do paciente. A Ashwagandha, 300 miligramas, é um adaptógeno muito conhecido, ele reduz o colesterol, ele melhora a resiliência ao estresse. O Relora, 250 miligramas, o Relora, ele é um fitoterápico padronizado em Philodendron e também na Magnólia, ou seja, uma associação de berberina com ronoquiol, e o ronoquiol, ele tem estudos comparando com os benzodiazepínicos tradicionais, tendo uma equivalência no resultado do tratamento, sem os efeitos colaterais de sedação e o uso contínuo, esquecimento e tremor de mãos, por exemplo. Então, o Relora é 250 miligramas, ele vai modular o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, reduzindo a ansiedade e a compulsão alimentar. O Ancilés também, o Ancilés é um fitoterápico também, que ele é proveniente da escutelária. Aqui a associação dele está em 200 miligramas, mas ele pode ser prescrito até 250. E ele tem uma ação ansiolítica leve e segura também. Além deles, o magnésio biciglinato, 200 miligramas, porque o magnésio ele é um importante cofator em neurotransmissores, como GABA e serotonina. Essa formulação ela é rica em fitoterápicos e os fitoterápicos normalmente eles são higroscópicos. Então aqui a gente escolheria um recipiente higroscópico
Isso no laboratório, né? Então, um QSP de 30 doses. A indicação é o uso de uma cápsula, preferencialmente pela manhã. Essa formulação, quais são os benefícios combinados dessa formulação? Redução da ansiedade leve a moderada, melhora da resposta ao estresse, redução dos sintomas somáticos de tensão muscular e palpitações que ocorrem muito ao longo do dia, os pacientes relatam isso, né? E a sensação de calma e equilíbrio durante o dia. Como segunda formulação, um spray sublingual calmante. Ele seria uma indicação de um SOS ao longo do dia. Uma associação com passiflora, que tem uma ação ansiolítica natural, a melissa, com efeito calmante, leve e sedativo, o GABA, que vai atuar diretamente como neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e o Phenibut, que é um análogo sintético, aqui entra, é o primeiro ativo sintético que entrou aqui nas formulações. O Phenibut é um análogo sintético do GABA. E ele tem uma ação ansiolítica no receptor, ele tem uma ação no receptor GABA-B, promovendo uma tranquilidade mental, uma diminuição da ansiedade. Aqui a indicação é usar de 2 a 4 jatos sublinguais ao longo do dia. Quais são os benefícios combinados dessa formulação? Um efeito rápido, porque a gente está falando de uma fórmula líquida e sublingual. A redução de crises agudas de ansiedade e também apoio em situações de tensão imediata, como, por exemplo, provas, reuniões. A gente já trata muitos adolescentes, por exemplo, né, que relatam a ansiedade, né? A gente já nota essa ansiedade nas crianças. Já tem muita demanda disso também. O que que eu posso indicar? Como é que é? A partir de 12 anos, poderia, a partir de 12 anos, fazer essa indicação e mesmo aquele o apagão da prova, né? Ah, eu estudei tanto e eu tive o apagão. Então, é um SOS, pode andar na bolsa. Ah, aquela pessoa que fica muito nervosa para uma reunião pode usar antes também, em momentos específicos, ou aquelas crises ao longo do dia. Seria um auxiliar para a pessoa, para o indivíduo. O segundo pilar, o pilar de sono e relaxamento, então a proposta aqui são fórmulas que vão induzir e manter um sono reparador. Por quê? A gente sabe que esses pacientes, eles precisam, normalmente o cortisol está alto, a gente precisa modular isso e, além de tudo, eles precisam descansar para ter um dia produtivo. Muitos pacientes acabam trocando o dia pela noite, né? A gente sabe que tem ficam mais prostrados por conta da medicação. Então, a gente precisa que eles descansem realmente, tenham um sono reparador para se sentir mais dispostos ao longo do dia. A Fórmula 1 é uma sugestão para indução do sono, em cápsula mesmo. Aqui a gente associou a melatonina 1 mg, mas poderia ser uma melatonina 5 mg, por exemplo. Ela vai ajudar a regular o ciclo circadiano. A valeriana 300 mg, que promove um relaxamento muscular. Isso também é importante para já ir dando aquela sensação de conforto. O Relax PLX, ele é um fitoativo, ele é obtido da verbena-limão e ele tem uma ação benzodiazepínica-like também. Então, ele vai promover, melhorar a qualidade do sono e reduzir também os despertares noturnos, que são muito comuns. O 5-HTP, 100 miligramas, é um precursor de serotonina e de melatonina. Num recipiente, aqui, quando fosse, no momento de formular essa sugestão, eu escolheria aqui um recipiente de liberação prolongada. A gente pode lançar mão também desse artifício, quando, é claro que com a orientação, com a prescrição isso vindo na prescrição, né? Já tendo sido orientado se o prescritor quiser. Esse recipiente de liberação prolongada, ele ajudaria na constância da absorção desses ativos, principalmente melatonina e também o Relax PLX, para a gente ter a noite toda tranquila e ter o sono para não ter aquele despertar. Aquela coisa, dormir primeiro e depois acordei 3, 4 horas da manhã. Então, é um recipiente bem interessante também, o de liberação prolongada nesse caso. O uso, uma cápsula à indicação, uma cápsula à noite. Quais são os benefícios combinados dessa formulação? A indução natural do sono,
a redução da ansiedade noturna, que muitos pacientes relatam, né? Essa crescente de noite, aí já fica naquela agitação de que não vai dormir, e um sono mais profundo e restaurador. Como uma outra sugestão para sono e relaxamento, eu trouxe um sachê noturno relaxante, aí já é uma proposta, uma apresentação do sachê, numa associação de magnésio e glicina, que vai promover um relaxamento neuromuscular importante. O triptofano, 300 miligramas, que é precursor de serotonina e melatonina também. A camomila, que vai possuir 150 miligramas, vai possuir uma ação calmante, um efeito calmante. O Fitaxin, 100 miligramas, o Fitaxin, ele é obtido, e aí a gente tem, ele é obtido da lavanda e das cuscutas chineses. Então a gente tem que avaliar se quer ou não associar ele na formulação, mas ele promove um relaxamento muscular e melhora a qualidade do sono também. Numa base refresco, essa base refresco nós temos diversos sabores, inclusive sabores com corantes naturais, então espirulina, por exemplo, ou a própria corante da. Ai, me faltou o nome. Daqui a pouco eu lembro. É o da laranja, né? Composto. Tem dois sabores que são totalmente naturais, como laranja e o com espirulina. Eita, esqueci. Daqui a pouco eu lembro dele. Então, e essa indicação aqui seria para diluir em água morna. Então, um sachêzinho naquele ritual noturno mais relaxante, que a gente dilui numa água morna, já vai tendo aquele processo de relaxar, de acalmar de noite. Os benefícios combinados, uma indução natural do sono e a redução da tensão física e mental, além do ritual noturno relaxante. Como terceiro pilar, para humor e clareza mental, então são fórmulas que vão estimular o bem-estar e o foco cognitivo, né? Mais atenção ao longo do dia também. A Fórmula 1, uma cápsula de bem-estar, é composta por rhodiola rósea, 200 miligramas, é um adaptógeno muito utilizado, ele tem uma ação energizante, melhora a disposição mental. Bacopa Monnieri, 300 miligramas, que vai melhorar a memória, o foco e o aprendizado. E aí as vitaminas do complexo B também, como B6, B9 e B12, que são cofatores essenciais na síntese de serotonina e de dopamina. Aqui a gente associou o safrim. O safrim é o Crocus sativus, o açafrão verdadeiro, vermelho. Ele melhora o humor, reduz a compulsão alimentar e a ansiedade leve também. A utilização de um recipiente padronizado, que é SP 30 doses, e o uso uma cápsula indicada pela manhã. Os benefícios combinados dessa formulação da cápsula de bem-estar seriam a melhora do humor e da motivação, a redução de sintomas antidepressivos leves e também mais disposição mental e emocional. Como segunda formulação, para humor e clareza mental, uma fórmula nootrópica leve, composta por fosfatidilcerina, 100 miligramas, para melhorar a memória e a função cognitiva. O ginkgo biloba, 80 miligramas, para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, melhorando a concentração. Aqui eu coloquei a cafeína, 50 miligramas, mas ela é opcional e a gente tem que avaliar, né? Aqueles pacientes taquicárdicos ou que têm palpitações ao longo do dia ou que não metabolizam bem a cafeína, que já tem um histórico, não seria, a gente tiraria dessa formulação, mas ela teria um efeito de estimulação suave e foco sustentado ao longo do dia também. E o Ocibest, ele é o extrato do ocimuno, ele tem uma ação moduladora do cortisol, então ele vai trazer mais clareza mental, ele vai atuar na redução do estresse e ele também tem estudos, o Ocibest é bem interessante porque ele tem estudos de comprovação de eficácia no gerenciamento do peso. Então, aqueles pacientes que ganharam peso ao longo do tratamento, que têm dificuldade no emagrecimento, é um ativo também bem interessante como auxiliar no tratamento. A gente utilizaria um recipiente padronizado aqui também, que é SP 30 doses.
o uso de uma cápsula pela manhã. Os benefícios combinados dessa formulação seriam mais energia mental, sem uma ansiedade excessiva, né? Uma clareza de raciocínio e memória ativa ao longo do dia e o apoio para produtividade e desempenho intelectual. Muitas vezes o paciente precisa dar conta, né, do trabalho, das atividades, do estudo. Então, seria uma indicação interessante. O cuidado com a saúde mental é um tratamento multidisciplinar. Doutora Gisele e doutora Mili falaram sobre isso também. Então, assim, a gente reforça a interação entre as diversas especialidades, a importância disso e essa troca, né? Às vezes a gente tem alguns relatos de pacientes que falam assim: ah, mas eu já estava eu estava tomando e estava tendo o efeito, e agora eu não estou sentindo as mesmas coisas. Às vezes é o momento de ajustar aquela dose e eles muitas das vezes acham que é um problema na formulação, né? Ah, não, não tá, tem algo diferente. Então a gente sempre também na farmácia cuida de olhar se aquela fórmula está sendo utilizada há muito tempo, se é uma prescrição que o paciente já faz uso, né? E entra em contato com o prescritor também. Recentemente nós tivemos um caso desses na farmácia, precisamos entrar em contato com o prescritor, a paciente já vinha usando e relatava que não estava tendo um bom resultado dessa vez, e a gente chegou numa nova, o prescritor fez uma nova associação, né, mexeu um pouco, e ela relatou depois estar se sentindo bem, isso veio através do nosso saque, então o saque é muito importante para poder também ajudar nesse trabalho, não é só queixa, né, é dia a dia mesmo, é o que o paciente relata ali do que ele está sentindo. E a farmácia tem um papel estratégico em oferecer soluções personalizadas e eficazes para a prática clínica, aumentando a adesão ao tratamento do paciente. Né? Ajudando nessa troca, trazendo opções de apresentações diferenciadas ou ativos diferenciados para os prescritores. Uhum. Muito bom. Aqui quem quiser falar com a gente da Alquifarma, né? Tem o QR Code para os profissionais de saúde que estiverem interessados em visitação, em material, em sugestões de fórmulas, só escanear esse QR Code aqui. E para os pacientes que estiverem também nos assistindo, estiverem interessados e quiser tirar mais informações, algumas dúvidas, também tem um QR Code próximo junto à nossa equipe do atendimento. Eu queria agradecer muito essa participação, essa troca com vocês. É muito, muito bacana, e traz uma energia muito boa. Eu fico muito feliz. Obrigada. E eu também te agradeço muito, Patrícia, e a sua. Nossa, a Patrícia lá com as fórmulas nos ajuda muito os médicos, e assim ela sabe sempre tudo que está chegando, top, né? As atualizações que estão sendo feitas, que são muito intensas hoje, né? Todo mês tem ativos entrando Sim. com qualidades melhores, então ela vai passando para os médicos, isso um up muito bacana na nossa prescrição. Muito obrigada, viu, Patrícia? Tudo obrigado por Obrigada sua a você. apresentação, viu? O Instituto Obrigada a agradece. vocês, Beijo doutora. grande. Beijo Bri- grande. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Miriam. Obrigado, doutora Gisele. Foi muito legal essa noite. Que bom que a gente pôde abordar esse tema, né, de saúde mental aqui nesse mês tão importante aí de conscientização, né, que a gente Uhum, vem vivendo aí o Setembro Amarelo. uhum. Enfim, em nome aí do Instituto Biofal e da Alquifarma, agradeço a presença de todos vocês também. E vamos encerrando por hoje, né? Vamos encerrando por hoje, agradecendo aí esse povo lindo que nos acompanha. E, bons caminhos a todos. Muito obrigada a toda a equipe. Muito obrigada. Obrigado, gente. Grande Obrigada. abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.